Então, sétimo ano, como nós falamos, né, na nossa última aula, hoje nós vamos falar sobre eita, quase não sai, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Então, pega o módulo 4 de vocês, abre na página 120 e vamos aí começar com a explicação do conteúdo da aula de hoje. Então, primeiramente, eu quero revisar com vocês classificação de ângulos, né? Nós vimos que os ângulos eles podem ser classificados de acordo com a medida que eles apresentam. Vimos aí que existe um objeto chamado transferidor que é utilizado aí para medir o valor desses ângulos. Então nós vimos que quando um ângulo é menor que 90 graus, ele é classificado como ângulo agudo. Nós vimos que quando o ângulo é maior que 90, porém menor que 180, esse ângulo ele vai ser classificado como ângulo obtuso. Porém, nós temos dois ângulos com medidas exatas, que é o ângulo reto, que tem medida igual a 90 graus, e o ângulo raso, que tem medida igual a 180 graus. Então, o que é que isso tem a ver com o assunto da aula de hoje? Tudo a ver, turma. Por quê? Ângulos complementares, certo? Ângulos complementares são aqueles ângulos cuja soma vai resultar num ângulo reto. Ou seja, ângulos complementares são aqueles ângulos que, quando somados, o resultado vai ser igual a 90 graus. Então, vou refazer aqui a representação algébrica para que vocês possam entender melhor. Ângulo A mais ângulo B igual a 90 graus. Então, ângulo A e B, por terem soma igual a 90 graus, serão classificados como ângulos complementares. E aí, turma, digamos, se A mais B é igual a 90, eu posso dizer que A é igual a 90 menos B, ou, deixa eu tirar aqui, ou que B é igual a 90 menos A. Ah, professor, mas como assim? Se A mais B é igual a 90, como é que A é igual a 90 menos B? Lembrando, lá revisando a questão da resolução de uma equação, nós vimos que quando um termo da equação muda de membro, ele vai para esse outro membro, só que realizando a operação inversa. Então, se A mais B é igual a 90, A é igual a 90 menos B. Se A mais B é igual a 90, B é igual a 90 menos A. Apliquei aí o princípio aditivo, certo? Então, quando ângulos somados resultam em 90 graus, nós iremos classificar esses ângulos como ângulos complementares, ok? Já no caso dos ângulos suplementares, Então, ângulos suplementares vão ser aqueles ângulos que, quando somados, o resultado vai ser igual ao ângulo raso, ou seja, igual a 180 graus. Então, se eu tenho A mais B e o resultado dessa soma é igual a 180 graus, então nós dizemos que o ângulo A e o ângulo B são ângulos suplementares, ok? E aí aquela mesma historinha, se A mais B é igual a 180, A é igual a 180 menos B, ou B é igual a 180 menos A. Turma, eu sei que no livro de vocês não traz isso que eu vou explicar agora, mas fiquem atentos. Temos os ângulos complementares, que a soma é igual a 90. Temos os ângulos suplementares, que a soma é igual a 180. Porém, nós ainda temos uma terceira classificação aí. Essa classificação não tem no nosso módulo 4, mas o que seria a aula do tio Everson se não trouxesse sempre conteúdos além. Além de suplementares e complementares, nós temos os ângulos replementares.
replementares. E o que seriam ângulos replementares? São ângulos que a soma resulta em 360 graus. E aí é aquela mesma historinha. Se A mais B é igual a 360, A é igual a 360 menos B, ou B é igual a 360 menos A. Certo? Então, ângulos replementares são aqueles ângulos cujo o resultado da soma será igual a 360 graus. Mas aí, turma, olha só. Para que a gente possa trabalhar com esse tipo de situação, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que nós iremos aí aplicar, né, na prática esse conhecimento que acabou de ser explicado para vocês. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uma situação bem interessante. Então, olha só. Olha só, né, gente? Olha só mais uma vez. Tô brincadeira, gente. Então, vou pegar aqui uma situação para que a gente possa trabalhar com ela. 4x menos 6 graus e 10x mais 4 graus. Então, temos aqui dois ângulos que estão sendo aí representados por expressões algébricas. E aí, a gente vai ter que aplicar aquele conceito de complementares, suplementares ou replementares. Então, a gente observa aqui que nós temos dois ângulos adjacentes, certo? Que estão aí compartilhando o mesmo vértice e tem um lado aqui em comum. E a gente percebe que eles estão formando aí uma espécie de meia-lua. Então, isso significa dizer que a soma dos dois juntos é igual a 180 graus. Então, eles são ângulos o quê? Suplementares. E aí a gente vai montar uma equaçãozinha do primeiro grau simples, equação do primeiro grau com uma variável. Olha como é que fica. 4x menos 6 mais 10x mais 4 igual a 180. Temos aí uma equaçãozinha muito simples de ser resolvida. Então, turma, vamos lá. 4x é semelhante a 10x, então eu vou somá-los. 4 mais 10 dá 14x. Aqui, menos 6 mais 4, nós temos uma adição algébrica, onde os sinais dos meus valores são opostos. Então, nesse caso, eu vou subtrair e vai permanecer o sinal do número maior. Então, vamos inicialmente subtrair. 6 menos 4 dá 2. E permanece o sinal do número maior, que no nosso caso aqui é o 6, e o 6 está negativo. Então, fica menos 2 igual a 180. Então, aqui nós já sabemos o que é que deve ser feito. Esse menos 2 passa para o segundo membro, só que ele vai somando. Então, ficamos com 14x igual a 180 mais 2. Isso significa dizer que 14x é igual a 182 graus. Porém, turma, a gente precisa saber aí o valor de x. Então, como é que fica? X vai ser igual a 182 dividido por 14. Usando aí a calculadorazinha de vocês, vocês vão perceber que o nosso x vai ser igual a 13. Acabou aí a nossa questão? Não, turma, porque a gente precisa determinar o valor dos ângulos. Então, vamos lá. Então, tem aqui, eu já sei que x é igual a 13. Então, na minha expressão algébrica, 10x mais 4 fica assim, 10 vezes 13 mais 4. Nós já sabemos que 10 vezes 13 é 130, e 130 mais 4 é 134. Então, turma, esse nosso ângulo aqui, mede 134 graus. A gente ainda precisa calcular o nosso segundo ângulo. Então, vamos lá. 4x menos 6, sendo que o nosso x aqui é igual a 13. Então, ficaria 4 vezes 13 menos 6. 4 vezes 13, turma, vai dar 52. 52 menos 6, 52 menos 2, 50, 50 menos 4 fica 46 graus. E se vocês perceberem,
46 mais 34 vai resultar exatamente aí em 180 graus, certo? Agora que nós falamos sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e replementares, então a situação seria a mesma. O único valor que mudaria seria o resultado da soma. Se eu estivesse trabalhando com dois ângulos complementares, a soma aqui seria 90. Se eu estivesse trabalhando com dois ângulos replementares, a soma aqui seria 180. Agora, turma, nós vamos aí falar sobre ângulos opostos pelo vértice, que está lá na nossa página 122 do nosso módulo 4. Então, vamos lá. Nos ângulos opostos pelo vértice, nós também teremos aí essa situação na qual nós utilizaremos expressões algébricas. E aí acaba remetendo à utilização, à resolução de equações do primeiro grau, certo? Então, vamos aqui, turma. Vou desenhar aqui ângulos. Vou colocar aqui alguns pontos para que a gente possa identificar melhor os ângulos em questão. Então, nós temos aqui, turma, se vocês bem perceberem, 4 ângulos. Eu tenho o ângulo AOB. Eu tenho o ângulo BOC. Eu tenho um ângulo COD. E eu tenho um ângulo DOA. E aí, turma, esses 4 ângulos que nós temos, eles estarão se relacionando 2 a 2, ou seja, em pares, nesse quesito de ângulos opostos pelo vértice, que nós chamamos de ângulos OPV, opostos pelo vértice. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ângulos opostos pelo vértice vão ser ângulos congruentes, ou seja, vão ser ângulos iguais. Então, olha só, está aqui o nosso vértice, e você percebe que o ângulo AOB está oposto ao ângulo COD. Então, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a este aqui. Então, nós podemos dizer que eles são iguais, que eles são congruentes, certo? Não esqueçam disso. Ângulos opostos pelo vértice vão ser ângulos iguais, tá certo? Da mesma forma que o ângulo AOD, esse nosso ângulo aqui, vai ser oposto pelo vértice ao ângulo BOC. Então, eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais. E aí, turma, olha que interessante. Se eu digo, por exemplo, que esse nosso ângulo aqui, ó, tem medida igual a 120, nós já sabemos que esse ângulo aqui também teria medida igual a 120. Agora, se você analisar, o ângulo AOB, juntamente com o ângulo AOD, eles juntos formam 180 graus. Eles são ângulos o quê? Suplementares. Então, ó, mediante aquilo que eu expliquei para vocês, ó, A mais B é igual a 180. Se eu digo que A é igual a 120, então, para eu calcular o valor do meu B, que seria esse valorzinho aqui desconhecido, eu faria o quê? Que B é igual a 180 menos 120. Então, o meu B aí só pode ser 60 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, 60 graus. Perdão, 60 graus. E aí, turma, se esse mede 60, esse aqui também tem que ser igual a 60. E se vocês analisarem bem, os 4 ângulos juntos sempre vão resultar em 360 graus. 120 com 60, 180. 120 com 60, 180. 180 mais 180 dá 360 graus. Agora, turma, vamos aí analisar uma situação. Vamos pegar aqui uma situação, uma questão do livro. Vamos pegar aqui. Pronto, ó. Página 124, eu vou explicar para vocês aqui o item A da nossa primeira questão. Então, olha só. Nós temos o seguinte ângulo. Nós temos aqui Y, nós temos aqui 30, nós temos aqui X. Então, vamos lá.
Claramente, nós já percebemos que y, sem precisar fazer cálculo algum, vai ser igual a 30 graus. E pelo que eu acabei de explicar anteriormente para vocês, eu já sei que x mais 30 vai ser igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 30, x vai ser igual a 150 graus. Morreu aí a nossa questão. Então, turma, mediante o que foi explicado, vocês irão resolver as páginas, anota aí, as páginas 121, 124, 125 do nosso módulo 4. Então, 121, 124 e 125. Então, essas são as páginas referentes ao nosso conteúdo de hoje. Não esqueçam do nosso Tira Dúvidas. Forte abraço e até a nossa próxima aula.